Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, primeiro jornal, a primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Abertura número 88, pontualmente 6 horas. Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024. Excelente quarta para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Pegue o casaquinho. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paz. Tá começando a ventar e já meio geladinho, hein? Hoje é dia 21 de agosto, hoje é o Dia Internacional de Lembrança e Tributo às Vítimas do Terrorismo, em honra das vítimas e sobreviventes do terrorismo, com o intuito de promover e defender os direitos humanos e as liberdades fundamentais de todas as pessoas. Hoje também é o Dia Nacional da Habitação. A data foi criada no ano de 1964 em homenagem à aprovação da Lei do Sistema Financeiro de Habitação e da criação do Banco Nacional de Habitação, o BNH. A Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, Coab São Paulo, foi criada no ano seguinte, em 16 de novembro de 1965, com a finalidade de favorecer o acesso da população de menor renda à habitação digna. E das cidades que fazem aniversário hoje, nós temos Nilópolis e São João do Meriti, no Rio de Janeiro, Chapadão do Céu, em Goiás, e Wagner, na Bahia. É isso aí. E nós vamos até às 8 horas com muita informação, a primeira informação da sua manhã, ao vivo no primeiro jornal da Prever FM. Vamos então às manchetes de hoje. Poderes chegam a consenso de que emendas PIX devem ser mantidas, mas com critérios de transparência, diz STF após reunião. Mpox não é a nova Covid, diz a autoridade da Organização Mundial da Saúde. Justiça manda Marçal retirar novo vídeo com acusações contra Boulos. Desaparecidos em naufrágio de iate na Itália podem estar em bolsões de ar dentro do barco, diz jornal. Biden passa o bastão a Kamala Harris na Convenção Democrata. Conversaremos com Renato Lisboa, analista de negócios do Sebrae, sobre palestra gratuita de liderança estratégica. Agora vamos saber como é que fica, a gente falou do tempo, tá meio friozinho, meio ventando, então vamos saber como é que fica a previsão do tempo com Juliana Marques. Bom dia, Juliana. Bom dia! Hoje em Botucatu haverá sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. A previsão é bem semelhante aos dias anteriores. Eu não sei que diferença vocês viram aí. É que a previsão é uma coisa, o que a gente sente... É verdade. Mas a temperatura mínima é de 15 graus e a máxima de 31 graus. Um pouquinho mais baixa em relação a ontem, que a máxima foi de 33 graus. E o calor intenso já tem data para ir embora, em parte do Brasil, com a chegada de uma nova onda de frio. A previsão é de que até o próximo fim de semana as temperaturas voltem a baixar no centro-sul. Uma onda de calor interrompeu o frio recorde da última semana e elevou os termômetros a até 30 graus em pleno inverno em várias partes do país nessa semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de que as baixas temperaturas comecem amanhã, na quinta-feira, pelo Rio Grande do Sul e ganhe força, se tornando uma onda de frio até sábado, afetando Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Mas quem se assustou com o frio recorde da última semana não precisa se preocupar. Os especialistas dizem que essa onda de frio não será semelhante àquela que levou às mínimas recordes nas últimas semanas. Então vai esfriar, mas não tanto quanto nos primeiros dias de agosto. E a gente já comentou várias vezes aqui, né? A gente já está acostumado, né? Com calor intenso, com frio intenso, poucos dias, volta ao normal. O que a gente quer realmente é a chuva. Uma chuva contínua, porém moderada, contínua e tal. Dá uma umidificada no ar, que tá muito seco, né? E que não chova na hora que a gente chega aqui na rádio, né? De preferência, porque o caiaque Uber caiaque ainda não funciona. 6h04, vamos agora à notícia inusitada, notícia curiosa. Homem paga parte de carro com R$17 mil em moedas em Santa Catarina. Um cliente surpreendeu os funcionários de uma loja de veículos seminovos em São José, na Grande Florianópolis, ao pagar parte de um Honda City 2015 com R$17 mil em moeda. A compra foi realizada na última segunda-feira, dia 19, e o valor total do carro era de R$65 mil.
Para transportar as moedas, o homem utilizou 13 galões de água. Segundo os funcionários da loja, o cliente havia visitado o estabelecimento no sábado, dia 17, para inspecionar o veículo e retornou na segunda-feira com a quantia em moedas para concluir a compra. Ele mencionou que tinha entre 16 e 17 mil reais em moedas e que pretendia usá-las na compra, relatou um dos vendedores. Aliatan Gomes, vendedor da loja, destacou que essa foi uma situação inédita para ele. Foi algo realmente inusitado, comentou. John Halpe, proprietário da loja, compartilhou que em seus 14 anos de experiência no setor, nunca havia presenciado algo semelhante. Todos ficaram bastante surpresos quando ele chegou com as moedas, afirmou. O valor restante do veículo foi quitado por meio de transferência bancária, enquanto os funcionários da loja assumiram a tarefa de contar todas as moedas. Estranho ele fazer isso, né? De repente ele tinha lá uma poupança, né? Todo dia colocar uma moedinha, anos e anos colocando em galões. Os galões de água. Gente, mas assim, de repente eu falei, será que ele foi maltratado na loja? Então, para descontar, ele falou, olha, vou pagar em moeda, vocês vão contar a moeda, porque moeda é dinheiro. Sim, Você claro. não pode se negar a receber em moeda. Mas 16 ou 17 mil reais em moedas? Quanto tempo ele deve ter demorado para juntar essa quantia de moedas? E quanto tempo os funcionários ficaram para contar? Ver se estava certo. Ó, tá faltando aqui 25 centavos. Não vou poder concluir a venda porque tá faltando 25 centavos. Você tem mais uma moedinha aí perdida no bolso? Que coisa doida, né, gente? Já pensou? 6:06 agora. Esporte. Libertadores rolando, muita coisa pra falar. Ontem, nas oitavas de final pelo jogo de ida, nos pênaltis, o Fluminense garantiu classificação para as quartas da Libertadores diante do Grêmio. No Maracanã, o Flu dominou o Grêmio, abriu 2-0 e ainda no primeiro tempo levou um gol na etapa final, mas garantiu a vaga às quartas de final nos pênaltis com 4-2. Thiago Silva abriu caminho para a classificação com gol de cabeça e liderou a equipe. Arias para o Flu e Gustavo Nunes para os gremistas também marcaram. Fábio pegou as cobranças de Natan e Cristaldo. O goleiro do Fluminense, como de praxe, foi decisivo nas cobranças. Por outro lado, o Grêmio volta a sucumbir nas penalidades depois de ser eliminado na Copa do Brasil pelo Corinthians também, nesse caso. E também, em um jogo difícil e muito disputado, o Atlético Mineiro garantiu a classificação para as quartas das Libertadores. Assim, com o gol de Botaglia, de cabeça, o Galo bateu o São Lourenço por 1-0 na Arena MRV e avançou no torneio continental. Na próxima fase, os comandados de Gabriel Milito encaram justamente o Fluminense. E hoje, muito aguardado esse jogo, o Palmeiras recebe o Botafogo no Allianz Parque na disputa pela vaga das quartas de final às 21h30. O Márcio não vai conseguir assistir. Não vou mesmo, nem sei se tem jogo hoje. No duelo de ida, o Botafogo foi superior e construiu a vantagem por 2-1 contra o Palmeiras. Agora, o elenco comandado por Abel Ferreira precisa da vitória por pelo menos 2 gols de diferença caso queira vaga direta durante o tempo regulamentar nas quartas de final da Libertadores. Ambos os times chegam com a moral elevada para o jogo. No Brasileirão, o Palmeiras venceu o São Paulo por 2-1 e o Botafogo goleou o Flamengo por 4-1 no Newton Santos. Com o Estevão totalmente recuperado do entorse que sofreu no tornozelo esquerdo, o técnico deve mudar a escalação do Palmeiras em relação ao time que perdeu a ida para o Botafogo por 2-1 no estádio Newton Santos. Abel pode... Fica tranquila, estão falando aqui para colocar o Corinthians novamente. Abel pode abrir mão do esquema com 3 zagueiros e voltar a usar 3 jogadores na frente. E, na quinta-feira, fechando esses jogos, nos Morumbis, o São Paulo enfrenta o Nacional após o empate em 0-0 no jogo de ida. E o Flamengo vai à Bolívia no estádio Hernando Siles, na altitude de 3.640 metros acima do nível do mar em La Paz. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-0. E agora, na Copa Sul-Americana, ontem o Corinthians perdeu por 2-1 para o Bragantino, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, mas se classificou às quartas nos pênaltis. Muitos pênaltis aí ontem, hein? Vamos mostrar, inclusive, aí no nosso telão aí para o pessoal acompanhar também as finais, quer dizer, as cobranças de pênalti ontem entre Corinthians e Bragantino. Hugo Souza foi o herói e defendeu 3 cobranças. No tempo regulamentar, Rodrigo Garro, Eduardo Sacha e Luan Cândido marcaram e o Massa Bruta chegou a virar a partida. Ganhou no tempo normal. Na partida de ida o Corinthians havia ganho, então a decisão foi para os pênaltis.
E impressionante, o goleiro do Corinthians defendeu 3 pênaltis, o Hugo, né? E a torcida virou herói. Agora já estão chamando de São Hugo. Né? É aquela história, né? Aclamado, mas se falhar no próximo jogo, né? É assim mesmo, né? O jogador de futebol, o torcedor, ele exalta e ao mesmo tempo ele acaba com o jogador dependendo da atuação. Mas o menino, o Hugo, foi muito bem ontem. E a gente tá enrolando aqui porque tá quase na hora dele defender o primeiro pênalti, que ele defendeu 3 seguidos. É impressionante uma coisa dessa. E deu a classificação para o Corinthians para as quartas de final da Sul-Americana. Legal. Olha lá, vamos ver se ele vai. Ainda não foi a defesa, que ele tomou os gols, mas depois ele defendeu 3 aí, foi muito legal mesmo. Talvez seja. Ainda não. Poxa vida! Quantos pênaltis foram? 18? Mas ele foi o destaque da partida e deu a classificação pro Corinthians. Agora sim. Essa foi uma das primeiras defesas, né? Então, parabéns. E os corintianos hoje estão felizes, né, com a classificação. E tem que ser desse jeito corintiano, tem que ser, né, no sofrimento e tudo mais, né? Bom, 6h11 agora. E brasileiro do Real Madrid protagoniza lance inusitado após lembrar árbitro de regra. O atacante Vinícius Júnior foi protagonista de um lance inusitado no empate do Real Madrid diante do Mallorca nesse final de semana, pelo Campeonato Espanhol, por causa da implantação de uma nova regra, onde somente os capitães das equipes podem se dirigir aos juízes durante as partidas. O atacante Vinícius Júnior foi protagonista de um lance inusitado no empate do Real Madrid diante do Mallorca no final de semana. Após pedir apoio das arquibancadas na cobrança de um escanteio, o atleta revelado pelo Flamengo foi interpelado pelo juiz César Sotogrado. O árbitro entendeu que o jogador brasileiro estava incitando a torcida rival e foi advertir o camisa 7. Ciente da nova legislação, Vini Júnior então lembrou a arbitragem sobre a regra vigente. Não posso falar contigo, vai falar com Dani Carvajal, afirmou o atacante em referência ao capitão de sua equipe, de acordo com a imprensa espanhola. A partida foi realizada no estádio Son Moix, a casa do Mallorca. O local já foi palco de episódios de cunho racista. Um dos atletas mais visados pelos torcedores rivais, Vini Júnior, foi bastante vaiado durante o encontro. Apesar da marcação cerrada por parte dos fãs do Mallorca, Vini Júnior foi um dos destaques da equipe de Madrid. Foi dele a assistência que terminou em gol de Rodrigo no empate de 1-1 diante do Mallorca. A UEFA decidiu implantar essa regulamentação para diminuir a pressão em cima dos árbitros a cada marcação durante as partidas, restringindo somente aos capitães o direito de conversar com o juiz. Agora, o árbitro da partida não estava sabendo, então, ou esqueceu da nova regra. Quer dizer, você não pode falar, eu não posso falar com você, você tem que falar só com o capitão. Eu não sou o capitão. Fale com a minha mão. Não quer dizer. Vou lembrou te ignorar, viu? Desculpa. Desculpa, mas eu continuo te ignorando. Eu não posso falar com você. 6h13. Com bons resultados em Fiji, Ítalo Ferreira confia em vaga no Finals. Atualmente, Ítalo Ferreira é o único surfista brasileiro classificado pela WSL Finals, a etapa decisiva do Campeonato Mundial de Surf, que ocorrerá de 6 a 14 de setembro. Com 2 vitórias recentes, ele ocupa o 4º lugar no ranking da WSL e precisa garantir sua presença na competição final para tentar conquistar mais um título mundial. Após ter acumulado 34.045 pontos, Ítalo Ferreira enfrenta uma disputa acirrada com Ethan Winge, que está logo atrás com 31.995 pontos, e Iago Dora e Gabriel Medina, que também estão na corrida por uma vaga nas Finals. A classificação de Ítalo pode depender tanto de seu próprio desempenho em Fiji, quanto dos resultados de seus adversários. Durante uma entrevista, Ítalo expressou sua confiança em obter um bom resultado nas ondas de Fiji para assegurar sua vaga. Ele também compartilhou sua empatia pelo drama de Gabriel Medina nas Olimpíadas de Paris, reconhecendo as dificuldades e a imprevisibilidade do surf. Ítalo destacou a emoção de ver o amigo lutar por uma oportunidade e a natureza desafiadora do esporte. Depender de onda realmente é meio cruel, né? Nós vimos nas Olimpíadas, né? Olha a onda, não apareceu. Não apareceu. Então, ele perdeu a medalha de ouro. Mas ganhou a foto do ano, né? A foto da capa do caderno. Aliás, isso aí foi uma medalha para ele. Não tenha dúvida. Eu acho que o comentário, né, em cima de tudo isso, dessa foto, porque ele fez imaginando que isso ia dar uma grande foto.
E de fato deu, né? Sim. E a gente comentou, inclusive, ontem, que foi o dia do fotógrafo, Dia Mundial da Fotografia. Ontem. Segunda-feira. Segunda-feira. Com a presença da Malu Anelas aqui também, do Miguel, né, que foi bastante interessante, a respeito da foto. Né? Eu estou falando tudo isso aqui que eu tenho aqui, da foto que foi feita por um francês, né? O Gabriel Medina foi, o Jérôme Brulé. Ele foi realmente, nunca tinha dado uma entrevista com detalhes, mas ele foi alvo das entrevistas, né? E que ele não esperava, mas de repente ele imaginava que ali poderia acontecer alguma coisa e ele teve a felicidade de tirar várias fotos e ele mandou para a redação, para onde ele trabalha e tal, e não imaginava dessa repercussão. E quando ele saiu do local da competição, estava voltando para Paris, não tinha conexão com a internet e ele não sabia disso. Quando voltou a funcionar a internet e ele chegou já na França, não paravam de chegar mensagens da redação, os cumprimentos e tudo mais. Falando da foto já. Então, impressionante. Jérôme Brulé é o fotógrafo que conseguiu a foto do ano, pelo menos por enquanto. Se não acontecer mais nada no mundo, é a foto do ano, que foi sensacional. Aliás, né? Os fotógrafos das Olimpíadas como um todo são incríveis, né? Tem umas fotos impressionantes. Vocês já viram as fotos da ginástica rítmica? Nossa. Que os fotógrafos tiram? Cada ângulo, cada... Dizem que é um mito da ginasta sem cabeça. Porque elas usam a bola e em muitos ângulos a bola tampa a cabeça, elas estão se contorcendo e eles pegam uns ângulos impressionantes. Mas você viu a quantidade de câmera ali que fica na lateral também? Sim. É impressionante. Não passa nada, né? Não passa nada, né? Bastante interessante. E ontem também foi bastante comentada as entrevistas aqui do programa, né, gente? A gente recebeu muitos elogios ontem, né? No restante do dia, depois que a gente sai daqui, né? Os comentários de amigos e colegas, de admiradores, de pessoas que passaram, olha, eu não ouvia a Prever FM. Eu passei a ouvir, até mandou uma foto aqui, né? Um grande abraço ao advogado Júnior Colens, que foi um dos que passou a ouvir a Prever FM desde ontem. Que legal, né? 6h17 agora. A sua cidade no Primeiro Jornal. 7º concurso de fotografia da FCA. A Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu, em parceria com a Unesp e a PROEC, está promovendo um concurso de fotografia com inscrições abertas até 30 de setembro. O objetivo do concurso é incentivar a comunidade a capturar e compartilhar suas percepções do cotidiano. São aceitas fotografias que retratam paisagens, cenas do dia a dia, fauna e flora do campi da Faculdade de Ciências Agronômicas, situados nas fazendas Lajeado, Edgárdia e São Manuel. Os 3 primeiros colocados receberão prêmios, com data e local da premiação a serem anunciados posteriormente. As fotos selecionadas serão utilizadas em diversas mídias e na divulgação das ações culturais da FCA e também da Unesp. O e-mail para obter informações é staep, com S mudo, staep.fca@unesp.br e os telefones 3880-7267, 3880-7414 e 3880-7798. 6h18, vereadores aprovam projeto que regula tecnologia 5G em Botucatu. Na noite da última segunda-feira, dia 19, a Câmara de Botucatu realizou sua 27ª sessão ordinária da atual legislatura. Na ocasião, os 11 parlamentares aprovaram por unanimidade dos votos 3 matérias de naturezas e autorias diversas. Após a leitura e aprovação de 18 proposituras no pequeno expediente, a ordem do dia começou com a discussão do projeto de lei complementar 17/2024. Este projeto estabelece o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a tecnologia 5G em Botucatu. Segundo explicado em tribuna, a implementação e regulamentação do 5G é uma necessidade urgente para o município, com impactos significativos em diversas áreas. Para a aprovação da matéria, foram citados fatores como avanço tecnológico e necessidade de atualização legislativa, impulsionamento econômico, melhorias na infraestrutura e serviços públicos, necessidade de normas específicas, além de revogação da lei anterior, que já tratava sobre a temática, visando sua atualização. O 5G é uma tecnologia até 10 vezes mais rápida que a 4G, possibilitando a conexão de milhares de dispositivos simultaneamente na mesma rede e possui baixa latência. Hoje, de acordo com os dados da Anatel, 753 municípios no Brasil estão com a infraestrutura necessária já licenciada para ativação nas diversas faixas de tecnologia.
é fundamental, né? Que você avance, né? Que você tenha mais facilidade em conseguir uma internet mais rápida e tudo mais, né? E o 5G faz tempo que se fala, e tomara que se implante rapidinho também, né? Que não fique só no papel, né? Ah, não, tem que mudar isso daí, né? Sem dúvida. 6h20, nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Já já nós voltamos com a sequência do primeiro jornal na Prever FM. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite. Se cada estilo pede uma cor, seu estilo está no Depósito de Tintas Botucatu. Temos uma ampla variedade de produtos das melhores marcas, como Coral, Souvenir, Real. O Depósito de Tintas Botucatu tem uma equipe experiente, pronta para te orientar e ajudar na escolha das cores e tintas ideais. Também oferecemos tintas automotivas e ceras, para manter seu carro como novo. Facilitamos suas compras em até 6 vezes. 2 lojas, Avenida Santana 150 e Avenida Deputado Dante Delmanto 2070. WhatsApp 997 46 96 55. 100.9 Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811 4040. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. 6h21, e um abraço ao Lorival Panhoz, né? Super feliz hoje com a classificação do Corinthians, né? Estava assistindo ontem na Neoquímica Arena e vibrou com a classificação do Corinthians e a defesa dos 3 pênaltis por parte do Gabriel, né? Falou que foi o melhor jogo do ano aqui, ó. 6h22, edital Cidade Cênica em Botucatu. A Prefeitura Municipal de Botucatu lançou um edital para convocar artistas locais a inscreverem suas propostas para o Mostra Cidade Cênica, que ocorrerá de 22 a 25 de agosto de 2024. Este edital visa selecionar apresentações artísticas e culturais para integrar a programação do evento, com o intuito de construir uma programação diversificada e vibrante. A Mostra Cidade Cênica oferece aos artistas locais uma oportunidade única para apresentar seus trabalhos à comunidade e fortalecer a cena cultural de Botucatu. Os interessados devem atender às condições e exigências estabelecidas no edital, em conformidade com a Lei Federal do Marco Regulatório do Fomento à Cultura. O edital abrange todas as categorias das artes cênicas e as propostas selecionadas serão organizadas pela Secretaria de Cultura, que posteriormente divulgará a programação e a ordem das apresentações aos artistas escolhidos. Os artistas das artes cênicas interessados em participar devem submeter suas propostas através do link www.botucatu.sp.gov.br/cidade-cênica. É fundamental ler atentamente o edital para garantir o cumprimento de todos os critérios e requisitos estabelecidos. Prever FM 6h23. Investigação aponta que presidente da APAI esteve com funcionária desaparecida no dia em que ela foi vista pela última vez. As investigações da Polícia Civil que levaram à prisão do presidente da APAI de Bauru, Roberto Franceschetti Filho, de 36 anos, apontaram que ele esteve com a secretária executiva da diretoria da entidade, Cláudia Regina da Costa Lobo, no último dia em que ela foi vista, na tarde de 6 de agosto. Segundo o boletim de ocorrência que relata a prisão de Roberto, ao qual o G1 teve acesso, oficiais da 3ª Delegacia de Homicídios de Bauru analisaram imagens de câmeras de segurança que mostram a vítima no volante do veículo que dirigia quando foi vista pela última vez. A descrição das imagens indica que o presidente da APAI saiu do banco de passageiros do veículo e assumiu o volante, enquanto Cláudia foi para o banco traseiro. O documento também menciona que o histórico de chamadas do celular de Roberto mostra movimentações na rodovia SP-321, que liga Bauru a Arealva, no estado de São Paulo, e no local onde o veículo foi encontrado no dia seguinte ao desaparecimento. O registro da prisão ainda informa que Roberto foi detido na delegacia de Bauru após ser chamado para recolher alguns pertences de Cláudia. Na ocasião, ele foi questionado sobre sua presença com a secretária executiva
na tarde em que ela desapareceu. Imagens de uma câmera de segurança divulgadas pela Polícia Civil mostram também o veículo que a funcionária da APAI dirigia, circulando próximo ao local onde ele foi encontrado no dia seguinte. O presidente da APAI prestou depoimento formalmente à polícia na manhã da última segunda-feira, na Delegacia da Divisão Especializada de Investigações Criminais de Bauru. Roberto estava acompanhado de seus advogados e foi ouvido durante cerca de 1h30. Em entrevista à imprensa, o advogado dele, Leandro Pistelli, disse que a defesa só teve acesso ao inquérito policial no fim da manhã dessa segunda-feira e que, durante todo o depoimento, Roberto se disse inocente e respondeu a todos os questionamentos. A defesa reforçou que mais detalhes não podem ser divulgados, pois o processo corre em segredo de justiça. Após o depoimento, Roberto retornou à delegacia de Pirajuí, São Paulo, onde cumpre prisão temporária. Um sinal de celular confirmou que Roberto esteve no local onde o carro de Cláudia, que pertence à entidade, foi encontrado. O suspeito foi preso na quinta-feira, dia 15, na delegacia, após ser chamado pela polícia para recuperar alguns pertences da vítima. Em sua casa, uma pistola calibre 380 também foi apreendida. A arma tem o mesmo calibre de um estojo que foi encontrado no veículo que Cláudia dirigia antes de desaparecer. Na sexta-feira, dia 16, ele teve a prisão temporária de 30 dias decretada após audiência de custódia e foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Piraju. De acordo com a Polícia Civil, vestígios encontrados no veículo durante a perícia realizada no dia 7 de agosto, quando ele foi localizado, foram identificados como marcas de sangue. Uma das principais linhas de investigação é de que se trata de um homicídio. Segundo o delegado responsável pelo caso, Cledson Nascimento, foram feitas diligências em uma área de descarte de material da APAI, no bairro Pousada da Esperança, porém nada foi encontrado. Quer dizer, ainda não encontraram supostamente, né? O corpo está desaparecida, Sim. Mas muito estranho essa participação em tudo isso do presidente da APAI, né? Seria muita coincidência, não? E já há quanto tempo? Já desde o dia 6 de agosto, é isso? Isso. Então, realmente, alguma coisa mais séria deve ter acontecido, né? E, infelizmente, as notícias não devem ser boas, né? As esperanças de encontrá-la viva vão diminuindo, né? Vão diminuindo com o passar do tempo, né? Agora, o porquê, o que aconteceu, o que de fato aconteceu, a gente vai saber ao longo dos próximos dias, né? Terrível. Pelo menos é o isso. que a gente espera, né? Que isso se resolva logo. Que se resolva logo. 6h27. Primeiro Jornal, Prever FM. Poderes chegam a consenso de que emendas PIX devem ser mantidas, mas com critérios de transparência, diz STF após reunião. O Supremo Tribunal Federal divulgou nota nesta terça-feira em que afirma que os poderes executivo, legislativo e judiciário chegaram a um consenso de que as emendas parlamentares serão mantidas, mas deverão respeitar critérios de transparência, rastreabilidade e correção. A nota foi divulgada após reunião entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, e representantes do governo sobre o impasse em torno do pagamento das emendas parlamentares. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, representou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no encontro. De acordo com o STF, na reunião, ficou acordado que as chamadas emendas PIX serão mantidas, com o critério da impositividade, dever de execução obrigatória, mas será necessária a identificação prévia do objetivo da destinação do recurso, com prioridade para obras inacabadas e com prestação de contas ao Tribunal de Contas da União. Em relação às emendas individuais, estas também serão mantidas com o critério de impositividade, segundo regras que serão estabelecidas em até 10 dias de acordo entre Executivo e Legislativo. Sobre as emendas de bancada, ficou acertado que estas serão destinadas a projetos estruturantes em cada estado e também no Distrito Federal, de acordo com a definição das bancadas, sendo proibido que um parlamentar individualmente decida sobre o destino dos recursos. Já as emendas de comissões temáticas do Senado e da Câmara deverão ser destinadas a projetos de interesse nacional ou regional, conforme procedimentos que também serão definidos por Legislativo e Executivo em até 10 dias. Ainda de acordo com o STF, ficou acertado que o Congresso e o Palácio do Planalto
vão definir que o valor das emendas parlamentares não poderá ser superior ao aumento total das despesas discricionárias, que são aquelas não obrigatórias. Em entrevista após a reunião, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que houve entre os presidentes um consenso de que é necessário garantir a rastreabilidade das emendas. Há um consenso pleno de que é preciso que haja rastreabilidade dessas emendas e transparência. Portanto, é preciso saber quem indica e para onde vai o dinheiro. Tudo sob o controle do Tribunal de Contas da União, afirmou. Barroso disse também que tudo foi acordado ainda e será analisado pelo ministro Flávio Dino, que suspendeu o pagamento das emendas. A ideia da reunião, segundo ministros do STF, foi buscar uma solução constitucional e de consenso sobre o tema das emendas parlamentares. Na semana passada, o plenário do STF confirmou por unanimidade uma decisão individual do ministro Flávio Dino, que suspendeu a execução das emendas impositivas e impôs restrições para as chamadas emendas PIX. Nesse tipo de emenda, a transferência é feita diretamente para estados e municípios sem transparência e sem a necessidade de apresentação de projeto. Paralelamente, Dino solicitou que o Executivo e o Legislativo criassem regras que aumentassem a transparência e a rastreabilidade das emendas. Nesse contexto, Lira enviou também na semana passada à Comissão de Constituição e Justiça uma proposta que limita decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí entra a queda de braço, essa notícia final aqui, né? Que ele enviou também para limitar as decisões dos ministros, tal como foi do Flávio Dino, que suspendeu essas emendas. Mas agora, essas emendas até agora foram imorais. Você imagina você pegar um orçamento, destinar para não sei aonde, de que forma, para quem, de que forma. Quer dizer, é o nosso dinheiro sem precisar sendo usado. Justificar nada. Não, e se você for investigar para onde foram as emendas até agora, você vai encontrar muita coisa que pode levar muita gente para cadeia. Sabe? Então, quer dizer, vamos brecar isso aí, porque tava uma loucura, tá? E inclusive tem a grande imprensa dando, inclusive, algumas notícias sobre o próprio presidente da Câmara, o Lira, né? Destinando uma verba nessas emendas PIX para o próprio pai, que é prefeito, é político numa cidadezinha no interior de Alagoas. Bacana. E mais parlamentares que se utilizavam dessa forma. Então, quer dizer, vamos colocar a transparência, eu preciso ou vou destinar para quê? Quanto vai ser? Para quem vai ser? E por que vai ser? Né? Eu acho que está certíssimo. Vamos dar um break nisso, porque é a mesma coisa, você tem um dinheiro na sua casa, você tem um bando de filhos, e de repente fala, gente, cadê o dinheiro daqui? Eu usei para comprar um tênis novo. Mas a prioridade nossa era comprar um portão, um sistema de segurança para casa, não era essa a prioridade. Eu acho legal isso, né? Só que eles não vão deixar barato, eles querem também que as decisões dos ministros do STF sejam questionadas também. Não ia deixar barato, cada um né? querendo que sua vontade prevaleça. É isso mesmo. 6h32, Mpox não é nova Covid, diz a autoridade da Organização Mundial da Saúde. Um porta-voz da OMS reforçou nesta terça-feira que o vírus Mpox, independentemente de ser uma nova ou a antiga, não é a nova Covid, pois as autoridades sabem como controlar sua disseminação. Hans Kluge, diretor regional da OMS na Europa, afirmou em uma coletiva de imprensa na ONU. Podemos e devemos combater Mpox juntos. Então, vamos escolher implementar os sistemas necessários para controlar e eliminar Mpox globalmente? Ou entraremos em outro ciclo de pânico e negligência? Como responderemos agora e nos próximos anos será um teste crítico para a Europa e para o mundo, acrescentou. A Mpox é uma infecção viral que causa lesões cheias de pus e sintomas semelhantes aos da gripe. Em geral, os casos são leves, mas podem ser fatais. Uma variante chamada de clado 1B tem causado preocupação global porque parece se espalhar mais facilmente por meio de contato próximo, como tocar as mãos. Um caso da variante foi confirmado na semana passada na Suécia e está ligado a um surto crescente na África, o primeiro sinal de sua disseminação fora do continente. A OMS declarou o recente surto da doença uma emergência de saúde pública de preocupação internacional após a identificação da nova variante. Kluge disse que o foco na cepa 1 também ajudará na luta contra a cepa clado 2, menos grave, e que também vem se espalhando globalmente desde 2022,
permitindo que a Europa melhore sua resposta por meio de melhores conselhos de saúde e vigilância. Cerca de 100 novos casos da cepa 2 do Mpox estão sendo relatados na região europeia todos os meses, acrescentou Clude. O Mpox é transmitido por contato físico próximo, incluindo contato sexual. Mas ao contrário de pandemias globais anteriores, como a Covid, não há evidências de que se espalhe facilmente pelo ar. As autoridades de saúde precisam estar alertas e flexíveis no caso de novas cepas mais transmissíveis ou que mudem sua rota de transmissão, mas não há recomendações para que as pessoas usem máscaras, disse o porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic. É aquela história, alerta sempre, tem que ficar alerta, porque todo dia tem uma novidade no mundo. É aquela velha história, né? Em pleno 2020, como nós vivemos a crise de Covid, a primeira fase ali da pandemia, era impressionante. Falei, gente, era pra gente ter carro voador e a gente tá tendo que lembrar as pessoas que é preciso lavar as mãos. Isso é terrível, é uma grande verdade, mas é terrível, né? E a gente percebeu, a gente não pode ser pego de surpresa de novo, a gente tem que ficar alerta e sabendo que como a Covid não foi uma gripezinha, né, a gente tinha que ter tomado mais cuidados e tudo mais. Inclusive parece que tem um navio indo para a Argentina que foi barrado porque está de quarentena, porque parece que tem lá uma pessoa que saiu do Brasil indo em direção à Argentina que está com sintomas de Mpox. Aí. Então, quer dizer, que para se alastrar, a gente sabe que é... Não é tão difícil Não assim, é tão difícil, acontece muito rapidamente. As pessoas, elas vão e vêm, né, para todo lugar no mundo. Sim. Né? E se não tiver um controle realmente, a coisa vai ficar difícil. 6h36, Justiça manda Marçal retirar novo vídeo com acusações contra Boulos. A Justiça Eleitoral de São Paulo determinou nesta segunda-feira que o candidato Pablo Marçal, do PRTB, retire do ar outra vez vídeos caluniosos publicados contra o candidato Guilherme Boulos, do PSOL. Segundo o juiz Murilo Dávila Viana Cotrim, Marçal tem se valido de suas redes sociais para reiterar acusações ofensivas e sem provas contra o adversário, ligando o psolista ao uso de drogas, com o objetivo de atacar unicamente a imagem do oponente. Cotrim escreveu: o representado Marçal reitera a acusação que associa o autor, Boulos, ao uso de drogas e convida o usuário a assistir vídeo em que as acusações são repetidas, com o objetivo de atacar a imagem do requerente, com o objetivo de, além de atrair curtidas, tumultuar de forma criminosa e abusiva a disputa eleitoral em completo desprezo pela lei. Constata-se que o vídeo tem conteúdo unicamente difamatório à pessoa do autor, sem qualquer relevância político-partidária, em violação ao Código Eleitoral, ao mencionar o autor como aspirador de pó, inserindo ofensa descontextuada com a crítica apresentada, declarou o juiz eleitoral. Conforme o G1 publicou na semana passada, o próprio Ministério Público Eleitoral determinou que a Polícia Federal abra um inquérito para investigar Pablo Marçal por fake news contra o adversário do PSOL e por infração de ao menos 3 itens do Código Eleitoral brasileiro. Segundo o promotor eleitoral Nelson dos Santos Pereira Júnior, da 2ª Zona Eleitoral da capital paulista, as declarações de Marçal apresentam indícios de violação da lei e são informação manifestadamente desonesta. Nesta segunda-feira, o Ministério Público Eleitoral também entrou com uma ação contra Pablo Marçal para pedir a suspensão do registro de candidatura do coach e a abertura de uma investigação por abuso de poder econômico. A ação foi aberta após representação do PSB, partido da candidata Tabata Amaral, afirmar que Marçal desenvolve uma estratégia de cooptação de colaboradores para a disseminação de seus conteúdos em redes sociais. Caso a Justiça Eleitoral aceite o pedido do Ministério Público, Marçal também pode ficar inelegível por 8 anos e ter o registro cassado. A ação cita ainda uma reportagem do jornal O Globo. Marçal turbina a audiência nas redes sociais com promessa de ganhos financeiros e apoiadores. Em nota, a campanha do candidato Pablo Marçal, do PRTB, afirma que não há financiamento nenhum por trás disso. Não há financiamento nenhum por trás disso, nem na pré-campanha, nem na campanha. Isso é só uma tentativa desesperada do bloco da esquerda, MDB, PSB, PT e PSOL, de tentar frear quem realmente vai vencer as eleições. Essa manobra só reforça o medo que estão do efeito Marçal, mas eles não vão nos parar, diz a nota enviada pela assessoria do candidato. É aquela história, né? Nós estamos aqui no interior, né? Isso está acontecendo na capital paulista, na principal cidade da América Latina, e de repente o baixo nível, né,
Eu vi um debate em que esse cidadão participou, realmente terrível, terrível. E existem inúmeras acusações, já foi preso, ficou em prisão albergue, enfim, foi condenado, prescreveu a pena, enfim, uma série de coisas, né? Mas ele é do time que adora lacrar nas redes sociais. Ele se auto-intitula coach, né? Então, essa manifestação aqui contra ele já também na segunda-feira e ontem também mais uma ação no Ministério Público contra o Pablo Marçal pedindo a suspensão da sua... Então foram 2 em menos de uma semana. Sim. Tá? Então a gente deve ter novidades nos próximos dias com relação às eleições na capital paulista. A gente estava falando das eleições dos Estados Unidos que vão ser quentes, acho que não vai ser só lá, não. Nossa, gente, que coisa, né? Que coisa. Bom, já tivemos debates no Nordeste em que um prefeito de Teresina deu uma cabeçada no candidato do PSOL. Gente. O prefeito candidato à reeleição deu uma cabeçada, literalmente. Parecia quando você está aguardando uma luta de vale tudo, né? Os dois estão ali, o juiz valendo, pá, ele deu uma cabeçada no cara do PSOL. Não foi uma cabeçada à la Zidane. Não né? foi. Mas foi uma cabeçada. Foi uma cabeçada. Foi né? testa com testa ali desnecessário. Eu não entendi nada. Por que Que aconteceu nível, não, gente? Não que entendi nível. por que isso aconteceu. Não, e o difícil é assim, e as pessoas votam em gente assim. Não, e você viu a reação do outro candidato? Ele olha pro lado de tipo... Não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Foi isso? Eu tinha que revidar, eu tinha que fazer o quê? Eu voltei pro meu Isso lugar. estava no script? Seu juiz, manda ele pro canto ali, enfim. Né? 6h41 agora, você está acompanhando o primeiro jornal na Prever FM. O bom dia a você que está trabalhando, você que é padeiro, obrigado pelo nosso pãozinho de Leandro todos Leonardo os dias. já mandou bom dia dele aqui. Alô, Leandro Leonardo, um abraço a você, obrigado pela audiência. Obrigado a você. Com a mão na massa. Literalmente com a mão na massa. Você que está nas academias funcionando 5 e pouco da manhã, hein? Mexa-se. Vocês são meus heróis, porque eu não tenho essa coragem. Marcião foi ontem, viu? Aí, acharam que eu estaria dolorido hoje. Não estou, não. Estou seguindo adiante. Logo você vai sentir músculos que você nem sabia que tinha. Eu vou mostrar minha camisa aqui, eu vou falar aqui. Mas legal, um abraço a vocês que estão correndo atrás de mexer, da saúde e tudo mais. As pessoas que correm, pessoal de bicicleta de manhã, muito legal, as bikes para lá e para cá, com a sinalização por causa dos carros. Sim, né? importante. Que é fundamental. Enfim, você que já está preparando para levar o filho na escola, que entra às 7, obrigado pela carona. Você que é motorista de aplicativo, obrigado pela carona. Grande audiência nossa nos carros de aplicativo aqui em Botucatu. Direto eu vejo Que legal. Ontem eu vi de novo, vamos tentar olha então. de entrar no carro quietinha. Assim, nem falei nada, mas eu só vi a motorista ali já sintonizada na Prever FM. Mais e mais carros aqui com 100.9 na cidade. Virou a paixão da cidade. Virou. 6h42, já voltamos. Você sabia que o Sistema Prever tem ambulância gratuita para levar o associado com hora marcada em consultas em clínicas, hospitais ou fisioterapia? Veículos novos e equipe treinada para te ajudar neste momento delicado com segurança e conforto. Informe-se 3811-4040. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. O que é real está no primeiro jornal. Prever FM. 6h43. Desaparecidos em naufrágio de iate na Itália podem estar em bolsões de ar dentro do barco, diz jornal. Os 6 desaparecidos após um iate afundar na costa da Sicília, na Itália, podem estar dentro de bolsões de ar no casco da embarcação, segundo o jornal britânico The Telegraph. A publicação ouviu o engenheiro Nick Sloano, que participou das buscas por sobreviventes do naufrágio do Costa Concórdia em 2012. Segundo o Sloane, é possível que parte dos passageiros e tripulação desaparecidos
tenham encontrado espaços fora da água formados pelo próprio casco da embarcação após o veleiro virar. No entanto, se isso tiver acontecido, as equipes de resgate têm pouco mais de 24 horas para resgatar as pessoas com vida, disse Sluane. Um dos desafios das buscas é o tamanho da embarcação e o pouco tempo que os mergulhadores conseguem ficar debaixo d'água para explorar o espaço. Complica também o trabalho à profundidade do veleiro, que está virado e a 50 metros da superfície. Com os equipamentos atuais, os mergulhadores conseguem ficar no máximo 12 minutos debaixo d'água, usando 2 minutos para subir e descer. Nesta terça, uma equipe de mergulhadores britânicos especializada em buscas em locais estreitos foi ao local das buscas na Sicília para auxiliar nas buscas. O iate, um veleiro de luxo com 6 suítes de banheira britânica, afundou após a passagem de um raro tornado pela costa da Sicília, na Itália, na segunda-feira, dia 19. A embarcação estava atracada perto de Palermo, mas virou pela força dos ventos. Um vídeo com imagens gravadas pelas câmeras de segurança do porto local e divulgado nesta terça-feira mostrou o momento em que o mastro do veleiro desaparece. Até a publicação desta matéria, um corpo havia sido resgatado de um chefe canadense que estava na embarcação. 15 pessoas foram resgatadas e outras 6 estavam desaparecidas. Entre os desaparecidos está o bilionário Mike Lynch, que é um empresário britânico no ramo da tecnologia. Ele é popularmente conhecido como Bill Gates do Reino Unido. Segundo a imprensa italiana, mergulhadores encontraram o iate a quase 50 metros de profundidade. O jornal Corriere della Sera afirmou que os corpos foram vistos dentro da embarcação. É aquela história, estava atracado, né, tranquilo, um belo iate luxuoso, iate com milionários a bordo. Com suítes, com banheiras e tudo mais, E de repente, olha, que coisa louca, é o tempo, né? É o tempo, mudou o tempo e aconteceu tudo isso, mais uma tragédia, né? 6h46. Biden passa o bastão a Kamala Harris na convenção democrata. No evento inaugural da Convenção Nacional do Partido Democrata dos Estados Unidos, na segunda-feira, o presidente Joe Biden passou o bastão à sua vice e candidata nas eleições presidenciais de novembro, Kamala Harris. O veterano foi recebido com mais de 4 minutos de aplauso, mostrando-se energético, projetando a voz no discurso em que passou em revista as conquistas da sua administração e o que está em jogo na eleição de novembro. Biden afirmou: "Com gratidão no coração, eu lhes digo nesta noite de agosto que a democracia prevaleceu. E agora a democracia tem de ser preservada. Estamos num ponto de inflexão. É um desses raros momentos da história em que as decisões que tomarmos agora vão determinar o futuro durante décadas." Incitando a audiência para derrotar Donald Trump e eleger Kamala e Tim Walz, escolhido como vice da chapa de Harris, Biden projetou medidas do futuro governo, desde restaurar o direito ao aborto e tornar o crédito fiscal infantil permanente e aumentar os impostos das grandes corporações. Interrompido mais de uma vez por cantos de "We Love Joe" e "Thank You Joe", Biden falou com grande vigor do ex-presidente que derrotou em 2020 e que é novamente candidato republicano. Ele acusou Trump de mentir sobre as estatísticas criminais dos Estados Unidos, contrapondo que o crime violento apresenta recordes mínimos dos últimos 50 anos. O crime vai continuar diminuindo quando pusermos uma procuradora na presidência em vez de um criminoso condenado, investiu em alusão aos numerosos processos a que o magnata nova-iorquino tem respondido. O presidente democrata abordou também o fato de Trump ter provocado a falência de uma legislação bipartidária para reforçar a segurança na fronteira, assegurando que Harris, ao contrário dele, não vai demonizar os imigrantes. O chefe de Estado enfatizou ainda a resistência da Ucrânia, garantindo que sua eventual sucessora não dobrará o joelho perante o presidente russo, Vladimir Putin. Em referência aos milhares que protestavam nos arredores da convenção contra a guerra entre Israel e o grupo fundamentalista Hamas, ele mencionou sua proposta de cessar fogo para o conflito, causador de uma catástrofe humanitária na faixa de Gaza. Os manifestantes lá fora têm razão. Muita gente está morrendo dos dois lados. É aquela história, né? As eleições nos Estados Unidos também estão pegando fogo, literalmente. E aguardemos o debate que em setembro está marcado entre o Trump e a Kamala Harris. Como é que será que vai acontecer tudo isso? Olha,
São tantas emoções eleitorais esse ano que eu não sei se eu É tô o preparada. ano de eleição, de cabo a rabo, né? Tá, totalmente. 6h49, Elon Musk fecha escritório do X no Brasil. O X, antigo Twitter, fechou seu escritório no Brasil neste sábado, dia 17. Cerca de 30 pessoas foram demitidas, segundo o ICL Notícias. Assim, o escritório da rede social no Brasil, que já não tinha uma sede oficial há cerca de 2 anos, encerrou suas atividades. Em seu perfil no X, Elon Musk, o dono da rede social, se manifestou horas depois, atribuindo o fechamento do escritório brasileiro a exigências de censura do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O perfil oficial do X, dedicado a relações governamentais, publicou uma nota confirmando o fim da operação no Brasil e divulgando um despacho sigiloso de Moraes destinado à empresa. De acordo com a nota, o ministro teria ameaçado o representante legal com prisão na noite de sexta-feira, caso a rede social não cumprisse as ordens, classificadas como censura. Ele fez isso em uma ordem secreta que compartilhamos aqui para expor suas ações, diz a nota. Como resultado, para proteger a segurança de nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossas operações no Brasil, com efeito imediato. O perfil compartilhou um suposto despacho do ministro Alexandre de Moraes. A petição 12.404 consta no site do STF e não pode ser acessada por estar sob sigilo. Segundo o documento compartilhado pela rede social, o ministro determinou na sexta-feira, dia 16, a intimação dos advogados do X no Brasil para que tomem as providências necessárias e cumpram, no prazo de 24 horas, uma decisão anterior, para bloquear as contas de usuários da rede. A nota afirma também que o serviço da rede social continua disponível no Brasil. No dia 8 de agosto, Moraes havia determinado o bloqueio de 7 perfis de bolsonaristas na rede social. Dentre eles, o do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. O X, porém, não cumpriu a decisão judicial e publicou uma nota classificando a decisão como censura. Agora, segundo o despacho publicado pela rede social, Moraes ameaça com prisão a administradora da empresa, Raquel de Oliveira Villanova Conceição, caso a determinação não seja cumprida. O despacho ainda determina o afastamento dela da direção da empresa e uma multa de R$20 mil por dia. A nota publicada neste sábado pelo X acusa novamente Moraes de ser antidemocrático. Suas ações são incompatíveis com o governo democrático. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer: democracia ou Alexandre de Moraes? A tensão entre o bilionário e o ministro vem se escalando nos últimos meses. No início de abril, um compilado de trocas de e-mails de funcionários do Twitter a respeito de decisões judiciais brasileiras que envolveram a rede social entre 2020 e 2022. Na época, Musk iniciou uma ofensiva pública a Moraes, acusando-o de censura e ameaçando descumprir ordens judiciais. Moraes incluiu então Musk no inquérito das milícias digitais e também abriu um novo inquérito para apurar se o empresário cometeu crimes de obstrução à justiça, organização criminosa e incitação ao crime. As redes sociais não são terra sem lei, não são terra de ninguém, destacou Moraes na decisão, tomada após o dono do X fazer postagens na rede social que, segundo Moraes, são uma campanha de desinformação que instiga desobediência e obstrução à justiça. Além disso, estabeleceu uma multa diária de R$100 mil para cada perfil da rede social que venha a ser desbloqueado em descumprimento de decisão do STF ou do Tribunal Superior Eleitoral. Na ocasião, Musk chamou Moraes de ditador brutal e disse que o ministro tem o presidente Lula na coleira. Diversos perfis já foram suspensos ou tiveram sua suspensão decretada desde 2019, quando foi instaurado o inquérito das fake news. Aberto para investigar ataques e notícias falsas envolvendo membros da corte, a investigação está sob relatoria de Moraes desde 2020, quando tomou posse como ministro do Supremo. Entre os alvos dessa investigação estão o ex-presidente Jair Bolsonaro e apoiadores. Aconteceu, né? Elon Musk, né? É só pesquisar um pouco a vida de Elon Musk também, né? Pelo mundo. Só que é aquela história, né? Aqui no país nós temos regras que têm que ser cumpridas. Sim. Né? E se houver a desobediência, agora ele jogou para a torcida, né? Encerrou as atividades aqui no Brasil. Não sei por quanto tempo, se vai voltar, mas X não existe mais. Ele ainda funciona, o aplicativo funciona. Encerrou o escritório ali, né? Entendi. Por enquanto, mas a plataforma está funcionando, ela está ativa. Entendi. Mas os funcionários foram demitidos, os 30 funcionários. Os 30 funcionários foram demitidos, o escritório, que já não era o escritório oficial, foi fechado. Aguardemos os próximos acontecimentos.
6h54, Justiça proíbe o WhatsApp de compartilhar dados de brasileiros com Instagram e Facebook para fins publicitários. O Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu o WhatsApp de compartilhar dados pessoais de seus usuários com o Facebook e com o Instagram para fins publicitários. As 3 plataformas são controladas pela Meta. A liminar expedida nesta quarta-feira, dia 14, atende a uma ação civil pública do Ministério Público Federal e do Instituto de Defesa de Consumidores, IDEC, ajuizada em julho de 2024. O G1 procurou a Meta para comentar o assunto, mas não havia obtido retorno até a última atualização dessa reportagem. O Ministério Público Federal e o IDEC alegam que em 2021 o WhatsApp violou direitos ao obrigar seus usuários a aderir a novas regras que viabilizam a coleta e o compartilhamento abusivo de dados pessoais com outras plataformas do grupo. Ainda segundo eles, a nova política do aplicativo de mensagens apresenta informações esparsas e genéricas para coletar informações não criptografadas que poderiam ser repassadas para o Facebook e o Instagram. A decisão obriga o WhatsApp a criar, em até 90 dias, um mecanismo que permita ao consumidor desistir da política de privacidade lançada em 2021. Caso não cumpra, a Meta terá que pagar uma multa diária de R$200 mil. Na ação civil, o Ministério Público Federal e o IDEC também pediram que, ao final do processo, a Meta fosse condenada a R$1,7 bilhão por danos morais coletivos. O valor se baseia em multas já aplicadas à Meta por decisões semelhantes na União Europeia, explicou o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal e o IDEC alegam que o WhatsApp ainda violou dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, responsável por fazer cumprir a Lei de Proteção aos Dados Pessoais, também é alvo de ação, porque, segundo eles, foi possível identificar falhas graves na atuação da ANP, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sobre a conduta do WhatsApp. Realmente é bom que as pessoas fiquem sabendo de tudo isso que está acontecendo, porque às vezes você recebe uma notificação que a partir disso vai acontecer isso, e as pessoas ficam, o que será que está acontecendo? Né? Mas a coisa acontece de forma instantânea, muito rápida a todo momento, e você tem que se atualizar. É por isso que de vez em quando a gente traz aqui profissionais que possam atualizar a gente sobre essas novas tecnologias, sobre essas mudanças e o que está acontecendo no mundo. Sim. Porque eu fico imaginando, o cidadão comum, como é que ele fica? Aquele tiozão do WhatsApp, como é que fica? O que está acontecendo aqui? Não, a gente fica perdido, né? Se a gente fica perdido, imagina quem entende menos de tecnologia, de redes sociais. Eu falo que eu fico moscando, não eu fico moscando. É como, eu não sei se você se lembra, deve lembrar, né? Logo, há uns anos atrás, todo mundo postava no Facebook, virou uma febre, né? O Facebook vai começar a ser pago, compartilha essa mensagem. É verdade, saiu essa informação. Depois, não, porque agora eles não vai ser pago, mas vão liberar os seus dados e não sei o quê. Como se postar isso no seu feed fosse surtir algum efeito. Não, era uma configuração que você deveria fazer, configuração de privacidade, né? E ninguém foi instruído quanto a isso, como deveria proceder, de que realmente seus dados seriam abertos, não vazados, mas abertos às outras empresas da Meta ali, quando virou Meta, só que o pessoal disseminava isso como se fosse uma outra coisa, nada a ver. O difícil é isso, o que acontece é isso, pessoas que não têm conhecimento, elas acabam disseminando a informação falsa. São as chamadas fake news, né? E que a gente tem que ficar atento. Se você não é um expert nas redes sociais, na tecnologia, pergunte de repente para quem entende. Pergunte para o seu filho, para um colega de trabalho que tenha conhecimento, enfim, que possa te dar a orientação devida. E antes de qualquer clique aí, desconfie. Fique atento. Para quê? Importante isso. Antes de qualquer clique. Realmente, tem clique ali que parece inocente, mas já vem com um monte de vírus ali no seu celular. Aí que tá, gente. Sempre desconfie, né? Mesmo nesses grupos familiares, que tem o tiozão que acha que sabe tudo, né? Tome cuidado, porque aí vem aí que vem a encrenca, né? Ontem mesmo eu recebi um SMS, supostamente dos Correios, dizendo que o meu objeto foi retido e que eu deveria clicar naquele link. Eu não tô esperando encomenda nenhuma. Gente, você não foi buscar o seu objeto? Não fui, não cliquei no link e não fui na agência. Você vê que coisa. Ontem eu recebi o número 041 parece que é de Curitiba. 2 ligações. Uma, inclusive,
para amanhecer segunda, para amanhecer terça, mais de meia-noite tocou o meu telefone. Eu falei, gente, eu durmo cedo, eu acordo cedo, né? Claro que eu não atendi e tal, né? Mas aí fui ver no dia seguinte, é o mesmo número que ligaram durante o dia, que era de Curitiba, e aí eu falei, eu vou ligar. Aí eu liguei e tal, parabéns, o seu empréstimo foi, tá, clique aqui, vou clicar. Obrigado pelo empréstimo. Fique esperando que eu vou clicar. Então, gente, a gente tá brincando aqui, mas é uma coisa muito séria, né? Quase aconteceu comigo. Olha, lembrei do nosso quadro. Aconteceu comigo? Quase, né? Quase. Tem que ficar realmente esperto para evitar que isso aconteça. Mas a gente falou de datas e tudo mais, faltam 10 dias só. Verdade, né? Nossa. Hoje é dia 21. Exatamente 10 dias pra gente saber quem vai levar pra casa a super tela do paizão. Nossa, gente. E é uma super tela mesmo, gente. Ó, se seu pai merece um presentaço, imagina só uma tela gigante na sala de casa, então. E aqui na Prever FM, seu pai pode ganhar uma Smart Big TV Samsung de 75 polegadas 4K. E se ele for associado no sistema Prever, a Prever FM deixa o som mais potente com um soundbar Samsung Bluetooth e subwoofer sem fio. Então aproveita e faz um plano para levar tudo junto. Para participar, acesse preverfm.com.br e se inscreva. O resultado, como o Márcio falou aqui, faltando só 10 dias, sai no dia 31 de agosto às 11 da manhã. Já garante um presentaço mesmo. E você achava, mês de agosto não passa, não termina nunca. Dia 21 nós já estamos. Tem 10 dias para você participar. Tá rápido. Eu acho que sim, mas já vivemos grandes emoções esse mês, né? Já. E ainda não terminou, tá? Dia 31 vai ser a grande emoção para fechar o mês. Vai fechar com chave de ouro. Com certeza. Pontualmente 7 horas, nós vamos ao intervalo. Já voltamos com a sequência do primeiro jornal na Prever FM. As 40 músicas mais tocadas na nossa programação. Você ouve todo sábado às 3 da tarde. Top 40. Só as melhores. Você sabia que o Sistema Prever tem cemitério próprio? Cemitério Memorial, uma área ecológica com pista de caminhada de 2 quilômetros, fontes de água e um lugar que te traz paz e conforto. Com 110 mil metros quadrados, o memorial fica no início do Lava Pés, perto da Rua Amando. Conheça 3811-4040. A Prever FM ultrapassou todos os limites. E garantiu o seu lugar. The Weeknd no Brasil. 7 de setembro no Morumbi. The Weeknd no Brasil. Estreando uma produção nunca vista antes. Para concorrer é só seguir nosso perfil no Instagram, @PreverFM, curtir o post da promoção e marcar quem vai ver esse show único, exclusivo com você. O resultado sai dia 2 de setembro, às 5 da tarde. Promoção The Weeknd com a Prever FM. Eu vou! Jornal Prever FM. 7 horas e 3 minutos. Brasil perdeu 33% das áreas naturais até 2023. O Brasil perdeu 33% das áreas naturais até 2023, segundo dados divulgados pelo MAP Biomas nessa quarta-feira, dia 21. De acordo com o relatório, a Amazônia é o bioma que mais sofreu com essa perda ao longo dos anos. As áreas naturais incluem vegetação nativa, superfície de água e áreas naturais não vegetadas, como praias e dunas. O levantamento mostra que quase metade, 45% dos municípios brasileiros perdeu vegetação entre 2008 e 2023.
Gente, que terrível isso. O Pantanal foi o bioma com o maior número de municípios com reeducação de áreas naturais nesse período. De acordo com com o coordenador geral do MAP Biomas, Tasso Azevedo, a diminuição das áreas naturais representa um aumento nos riscos climáticos. Entre os principais fatores para a redução observada estão o aumento da área de pastagem e da agricultura. Desde 1985, houve uma expansão de 79% na área utilizada para a pecuária e de 228% para o plantio. A Amazônia foi o bioma que mais perdeu áreas de vegetação nativa. Foram 55 milhões de hectares perdidos. Isto é uma redução de 14% nos últimos 39 anos. Com a diminuição, o bioma tem atualmente 81% coberto por florestas e vegetação nativa, um percentual muito próximo à margem estimada pelos cientistas para seu ponto de não retorno. Essa porcentagem já inclui a vegetação secundária, que cresceu novamente depois de ser desmatada. O Cerrado foi o segundo bioma que mais perdeu área de vegetação nativa entre 85 e 2023. Houve uma redução de 38 milhões de hectares, o que representa uma queda de 27%. Proporcionalmente ao tamanho do bioma, o Cerrado é um dos que mais perdeu área de nativa, juntamente com o Pampa. Cerca de 10% do Cerrado já é coberto por vegetação secundária. No caso do Pantanal, a redução mais acentuada foi na superfície de água, passando de 21% em 85 para 4% em 2023. Com isso, as áreas de vegetação com arbustos, por exemplo, aumentam para 50% do bioma em 2023. A Caatinga perdeu 14% da vegetação nativa no período e viu a vegetação secundária passar a representar quase um quarto do bioma, 23%. Na Mata Atlântica, a situação foi semelhante. 10% da área natural foi perdida, enquanto a vegetação secundária chegou a 21%. Na Mata Atlântica, a situação foi semelhante. 10% da área nativa foi perdida, enquanto a vegetação secundária chegou a 21%. Exatamente. Pampa, Caatinga e Mata Atlântica são os biomas com maior proporção de vegetação secundária mapeada em 2023. E essa situação, gente, preocupante, que a gente vive falando aqui, viram o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que essa mata nativa, né, a vegetação nativa foi totalmente devastada, o Pampa gaúcho, inclusive, praticamente devastado, e tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, as consequências, os desastres climáticos que aconteceram, tem isso, né, tem a ver com tudo isso que nós estamos vivendo. É uma área que nós perdemos, 33% das áreas naturais equivale ao tamanho da Colômbia, por exemplo, sabe? E a gente vai dar um basta nisso quando? É isso que eu ia falar. E continua acontecendo. Continua sendo desmatado, continua tendo queimadas. A gente continua acabando com o que resta da nossa flora, né? Não tenha dúvida. E um detalhe, para fazer pasto, vão criar boi. Existem grandes pesquisas, né, que você pode usar de forma ordenada a floresta em pé, né? A criação do gado, tudo de forma ordenada. Mas não, querem queimar, querem derrubar, querem desmatar, né? Vão colocar gado aí, gado e gado, né? E aqui o que está acontecendo? A cobrança vem de novo. Mas quando passa o impacto do que nós vivemos no sul, por exemplo, né? Ninguém fala mais nisso. Acabou a notícia, acabou a situação e até a próxima catástrofe. Até a próxima catástrofe, que não está longe de acontecer. Até a gente ter problemas de novo, né? Problemas de novo, e de repente pode acontecer onde a gente menos espera. E um detalhe também, falando do sul do país, todas aquelas toneladas e mais toneladas de entulhos referente às catástrofes não foram retiradas. Eu vi uma matéria hoje de madrugada. Não foi limpo. Eu acho que já deu tempo mais do que o suficiente para você realmente tomar uma providência, né? Já tivemos chuva, já tivemos frio, já tivemos chuva, já tivemos sol, já tivemos tudo, e mostrando moradores que moram próximo àqueles entulhos intermináveis, toneladas e toneladas, que sofrem com mau cheiro, com rato, com tudo que foi possível, com todo tipo de inseto, e ninguém tomou providência nas ruas de Porto Alegre, enfim, nas cidades mais afetadas no Rio Grande do Sul. É verdade.
terrível, né? Bom, acho que passou da hora da gente conscientizar e fazer algumas coisas, né? Mudar nossas atitudes. Mas é aquela história, né? Infelizmente o ser humano só lembra quando sente na pele o que está acontecendo. E só quem sente na pele também, né? Porque aquele coleguinha que tá do lado que não sentiu, às vezes não muda a sua atitude, vendo o sofrimento alheio, né? Só porque é da outra pessoa, ele não muda a própria atitude, ele não faz aquela reforma íntima necessária, né? Isso, e quem sente primeiro são sempre os mais humildes, né? Que moram em situação difícil e tudo mais, são os primeiros que são devidamente ou severamente impactados por todas essas catástrofes, e o culpado principalmente é o homem, é a ganância, e vão fazer pasto. E a gente tem notícias aqui, Márcio, de que 6 em cada 10 brasileiros estão acima do peso, segundo a Datafolha. Sem dúvida alguma, né? Então, a maioria dos brasileiros são 59%, a gente está falando aqui de 59%, está acima do peso, mas só 11% tem um diagnóstico médico, segundo uma pesquisa da Datafolha que é encomendada pela Novo Nordisk e divulgada no último domingo, dia 18. Aqueles com obesidade são 24%, enquanto os com sobrepeso, 35%. Que coisa, né, gente? E o levantamento calculou o IMS, né, que é o Índice de Massa Corpórea, de 2012, entrevistados com idade média de 43 anos, e encontrou contradições na percepção de saúde dos brasileiros em relação ao excesso de peso. E segundo especialistas, o método ainda é usado como base para análises, apesar de ser considerado insuficiente para novas pesquisas também. Aqueles que dizem apresentar uma saúde boa ou uma saúde regular, né? São 64%. Os que afirmam não apresentar condições de saúde como pressão alta, problemas nos ossos ou articulações, colesterol alto e excesso de peso representam 51% da amostra. A obesidade é uma doença crônica definida pela Organização Mundial de Saúde como um acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal. Segundo especialistas, ela está associada a mais de 200 condições, incluindo diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, apneia do sono, problemas hepáticos e de circulação e câncer. No público com sobrepeso e obesidade, 61% afirmam ter uma boa saúde e 42% declaram não ter ao menos uma doença relacionada ao excesso de peso. Além disso, 72% dos brasileiros dizem estar satisfeitos com o próprio peso, mas 63% dizem que gostariam de mudá-lo. 17% querem ganhar mais e 46% querem perder peso. Um estudo nacional divulgado no Congresso Internacional sobre Obesidade no último mês de junho afirma que quase metade da população brasileira será obesa nos próximos 20 anos se forem mantidos os padrões atuais. A médica endocrinologista Bibiana Prado detalha o estudo e explica as graves consequências da obesidade para a saúde. Uma nova pesquisa apresentada no Congresso Internacional de Obesidade desse ano de 2024 mostrou que as tendências atuais é que quase metade da população dos brasileiros, 48%, terá obesidade até 2044 e 27% serão sobrepesos. Então, em 20 anos, nós teremos 3/4 dos adultos brasileiros com a doença, obesidade ou sobrepeso. Hoje em dia, nós temos 55% dos adultos, que correspondem a 34% de obesidade e 22% com sobrepeso. Isso corresponde que 130 milhões de adultos brasileiros viverão com sobrepeso ou obesidade. Tá certo? E é um problema muito sério, porque a doença, obesidade e sobrepeso, elas podem provocar outras doenças, como insuficiência cardíaca, só pelo fato de você ser obeso, infartos, problemas de respiração, apneia do sono, pode provocar cirrose, câncer de fígado, podem provocar incontinência urinária, derrame, só pelo fato da pessoa estar acima do peso. Então, este dado é muito preocupante para o nosso país. Essa prevalência de obesidade e sobrepeso mostra que os adultos terão 57% em 2023 de obesidade para 75% em 2024. É um aumento exuberante de mais ou menos 10 milhões de pessoas que desenvolveram em um ano uma doença crônica grave e que tem que ter um controle muito estrito. Isso significa que
terá que ter um aumento de políticas públicas robustas para ser implementada no Brasil, impedindo que esses casos aumentem de forma tão exuberante, incluindo tratamentos nos casos que já existem de obesidade e sobrepeso, prevenção do sobrepeso e da obesidade em todas as faixas etárias, inclusive nas crianças. Esses dados são alarmantes e deixa claro que a gente precisa focar em políticas de prevenção, né? E afastar o discurso conveniente de que a obesidade é uma questão de escolha. Não é, tá? A obesidade é uma doença, você tem alterações metabólicas, alterações hormonais e alterações enzimáticas que elas vão aumentando o peso do nosso organismo. Nós precisamos unir esforços entre governo e sociedade civil de uma forma contínua para divulgar esses dados e tentarmos achar uma solução para essa doença tão grave. É realmente terrível, né? E como forma de tratamento, a principal alternativa considerada pelos brasileiros é a atividade física, 71%. Seguido pela mudança na dieta, 56%. Apesar da popularização recente de medicamentos usados na perda de peso, como Ozempic e Mounjaro, o uso de remédios é considerado apenas por 4%, mesmo percentual da cirurgia bariátrica. E um detalhe interessante que a doutora Bibiana citou aí, a obesidade na criança, né? É nessa hora que você tem o dever como pai, né, como responsável, de orientar sobre o que a criança está comendo, inclusive na cantina da escola. Não só escolas públicas, que eu vi uma pesquisa recentemente, que a cantina das escolas ou a merenda na escola pública é muito melhor do que nas escolas particulares, que tem acesso a inúmeros alimentos que não são recomendáveis para uma criança. E aquela história, de repente a criança é obesa, você vai olhar o pai, a mãe, a família, são todos obesos. Não, e tem aquela falsa impressão também de você olhar uma criança, principalmente as crianças menorzinhas, até ali uns 5, 6 anos de idade, e ver ela acima do peso, nitidamente acima do peso, e falar, não, ela tá saudável, ela tá em fase de crescimento. Infelizmente é isso. É preciso ter atenção com essa fase. Era também. cultural você ver uma criança, um bebê, ai, que gordinho, ai, que lindo. Realmente é bonito, né? Mas fique, né, com os olhos abertos, porque essa informação de que daqui 20 anos vamos ser uma terra de obesos é terrível. Né? A gente criticava anos atrás o norte-americano, né, o excesso de calorias que comia no café da manhã e tudo mais, né, um país de obesos, né, obesidade mórbida e tudo mais. De repente a gente está entrando no mesmo clima, né? Eu ia falar o mesmo caminho, não, mas quem está no caminho caminha, né? Então a gente está entrando no mesmo clima, é isso mesmo. Prever FM 752 e o Brasil é o segundo país do mundo com mais casos de burnout diagnosticados. A síndrome de burnout, caracterizada pelo esgotamento físico, emocional e mental causado pelo estresse crônico no trabalho, foi classificada como doença ocupacional pela Organização Mundial de Saúde desde o começo de 2022. Um estudo da International Stress Management Association, a ISMA, revela que o Brasil ocupa o segundo lugar em número de casos diagnosticados, superado apenas pelo Japão, onde 70% da população é afetada pelo problema. De acordo com dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, aproximadamente 30% dos brasileiros sofrem com a síndrome. O psiquiatra Ricardo Torresan esclarece que o que é o burnout e detalha seus sintomas e impactos na saúde. Ele também destaca a importância do diagnóstico e do tratamento para esta condição. O burnout é conceituado como resultante do estresse crônico no local de trabalho, que não foi gerenciado com sucesso. Ele tem 3 dimensões de sintomas, que é o sentimento de exaustão ou esgotamento de energia, o aumento do distanciamento mental do próprio trabalho ou sentimentos de negativismo ou cinismo relacionados ao trabalho, e uma redução na eficácia profissional. Ele se refere especificamente a fenômenos que aconteçam no contexto ocupacional e é considerado pela nova Classificação Internacional de Doença, na sua 11ª versão, como um fator de estresse e de risco para a saúde das pessoas. Além desses sintomas, o burnout pode apresentar outros sinais e sintomas
que o indivíduo pode começar a desenvolver, como dores de cabeça frequente, alterações de apetite, alterações nos seus padrões de sono, como insônia, dificuldades de concentração, sentimento de fracasso e insegurança, negatividade constante, sentimentos de desesperança, incompetência, mudanças de humor, isolamento, fadiga, dores musculares, problemas na parte intestinal ou queimação de estômago e até alteração de batimento cardíaco. Uma questão é a dificuldade que a gente tem, às vezes, para diferenciar o burnout da depressão, porque essa relação ela pode ser próxima. O burnout ele pode levar a um quadro depressivo, né? E um quadro depressivo ele também pode afetar a parte da pessoa em relação ao seu trabalho. Na depressão, diferentemente do burnout, esse problema não começa pelo trabalho, né, exclusivamente, mas vai afetar a vida do indivíduo como um todo, causando, né, uma desesperança, uma falta de energia, uma falta de vontade, uma perda de prazer e interesse, que é global, que não fica restrito só à questão do trabalho, mas a outras partes de sua vida. Para se ter uma ideia, o número de afastamento por conta de burnout na última década aumentou quase 1000%. As estatísticas que a gente contou hoje são exclusivas da Previdência Social em cima desses afastamentos. Mas esses dados, é dito por muitos especialistas, que podem estar subnotificados, porque muitas dessas pessoas podem não buscar, né, ou necessitar de um afastamento e ter a presença desse quadro. A questão é, se caso não cuidem, se isso pode se agravar e de repente começar a afetar e até levar à necessidade desse indivíduo de ser afastado da sua atividade profissional. Nós sabemos que a pandemia trouxe uma série de mudanças e uma série de impactos, e isso também se relacionou ao burnout, né? Com mudanças nas jornadas de trabalho, na forma de trabalho, redução da quantidade de trabalhadores, às vezes aumentando o nível de cobrança, o nível de jornada de muitas das profissões. Além dos fatores relacionados ao trabalho, a gente também tem fatores relacionados ao próprio indivíduo, como determinados traços de personalidade, as pessoas muito perfeccionistas que se exigem demais, podem estar mais vulneráveis ao desenvolvimento do burnout. O diagnóstico da síndrome de burnout é feito por um profissional especialista, após uma avaliação clínica desse paciente. O psiquiatra e o psicólogo são os profissionais de saúde indicados para identificar o problema e orientar a melhor forma de tratamento conforme cada caso. O tratamento do burnout é feito basicamente com psicoterapia, mas em alguns casos pode ser necessário envolver medicamentos, como antidepressivos e ansiolíticos. Além dos tratamentos com psicoterapia e as medicações, mudanças no nosso estilo de vida e mudanças nas condições de trabalho também podem trazer um impacto positivo para a melhora da síndrome de burnout. Mudanças no nosso estilo de vida, como a atividade física regular, exercícios de relaxamento, um padrão de alimentação mais saudável, suporte através de amigos próximos e familiares, são questões que contribuem positivamente para a nossa saúde mental, em forma geral e em relação ao burnout. Aí então a participação do Dr. Ricardo Torresan, falando a respeito do burnout, importantíssimo. O programa hoje dedicado ao trabalho e ao trabalhador, né, as consequências do burnout e tudo mais, né? Bom, 7h58, chegamos ao final de mais uma edição do Primeiro Jornal. Amanhã, pontualmente às 6 horas, estaremos de volta. Bom dia, Juliana. Até amanhã. Bom dia, até amanhã. Bom dia, Ellen. Até amanhã. Bom dia, Márcio. Até amanhã, pontualmente às 6 horas. E daqui a pouco tem sessão das 8 hoje com a Nanda Revesse aqui na nossa Prever FM. Amanhã voltamos. Tchau, gente. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.